Meu tio, bom dia, meu tio. Tem tempo que eu não te mando o vídeo. Dona Nenê tá aqui comendo uma ovinha. Agora tem um parceirinho dela. Vou mostrar o parceirinho dela. Chegou essa semana o parceirinho dela. Aqui, ó. Verdinho. Verdinho, mas o bicho é cinzinha, viu, velho? Olha só, e bravo. O que foi, menino? Uma braveza. Essa aqui é a Silmeira, ó. Já encostou perto pra saber o que é mesmo. Calma, meu. Descobri, tio. É mesmo, eu descobri, é fêmea. A amarelinha é fêmea, eu descobri. Aí eu consegui um macho. Né, Mel? Tá na braveza. Está na braveza. Aí, já encostou perto, né? Bonitinho demais, viu? O verdinho. Ó, já encosta na hora, ó. O ciúme. Ó. Não pode deixar junto, não. Senão ela tenta pigar ele. Tenta beliscar ele.